continuaremos a pedir ao Espírito Santo de Deus que, da mesma forma que Ele agiu com tanta graça naquele dia de Pentecostes, como a igreja de Deus aqui na terra precisa passar por esses eventos gloriosos, né? São eventos gloriosos na vida cristã que nós não podemos, que nós sempre precisamos experimentar. Um deles é a questão do encontro com Deus através do seu Filho Jesus, através da palavra da crucificação, a palavra do Calvário. E esse é um evento que certamente nós não vamos voltar ao passado, mas esse é um momento de nós relembrarmos o passado, relembrarmos a sua morte, relembrarmos todo o seu sofrimento e pela fé pedirmos a Deus graça para que nós possamos continuar. Glória a Deus. Mas a morte de Jesus ocorre numa das festas do judaísmo chamada Páscoa, né? Foi na festa da Páscoa que o Cordeiro Pascual foi sacrificado lá no templo. Mas ao mesmo tempo, fora de Jerusalém, estava sendo consumado ali uma grande obra, o Cristo que estava sendo crucificado lá no Monte da Caveira. Então toda a igreja verdadeira, os nascidos de novo, tem que passar pela cruz, tem que deixar os seus pecados morrer na cruz, tem que deixar a velha natureza. Cada dia você tem que deixar ela morta no sangue do poder da cruz, né? Crucificado com Cristo. Mas Jesus dá uma promessa gloriosa para os discípulos, como foi lido nessa noite. A promessa do Espírito Santo para a igreja é um dom do Espírito Santo, e esse dom é uma promessa que foi feita para aquela geração apostólica, aquela geração que experimentou os primeiros, o início da igreja. Então, aquela geração experimentou uma grande satisfação, que foi a promessa do Pai. Promessa essa que foi prometido pelo profeta Joel, como está escrito nesse sermão de Pedro, a partir do versículo de número 14, quando ele diz no versículo 16, quando os discípulos estavam falando as línguas que várias nações, pessoas que estavam reunidas naquele lugar, e ouviram falar das grandezas de Deus. E aí ali foi o dia do Pentecoste. Alguém não sabe, acha que pentecostal o que é ser pentecostal? Glória a Deus. O que é ser pentecostal? É pular com um pé só? É sair voando na igreja? Glória a Deus. Acredito que não houve essas. Claro que se Deus lhe tocar, você pode, no seu recôndito no seu íntimo, dar lugar ao Espírito Santo de Deus, né? Como uma forma de emoção. Mas o Pentecoste foi o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. Glória a Deus. Irmãos, mais do que nunca nós precisamos regressar. Mês após mês nós temos que regressar à história da cruz, como ela foi contada na visão apostólica cristã. Glória a Deus, na visão apostólica, iluminado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Quantos dias os discípulos passaram esperando a promessa? Está escrito que ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder de Deus. Jesus ainda passou 40 dias com eles, dando instruções, dando mensagens,
dando ensinamentos. Na última ceia nós falamos sobre aquele encontro de Jesus com os dois rapazes lá do caminho de Emaús. Foi uma das passagens. Foram vários encontros. Com Maria Madalena, ele se encontrou com aquela mulher lá no túmulo vazio. Ele se encontrou com o próprio Pedro. Pedro, aquele que havia negado, agora ele havia sido restituído à posição, ao cargo. E ele era um daqueles 500 irmãos que estavam esperando a promessa do Pai. O tempo passou e apenas no dia de Pentecoste, 120 irmãos, a primeira igreja estava reunida no só lugar, buscando. E aí Pedro vai dizer isso. Isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, Deus derramará do seu espírito sobre toda a carne. Os filhos, as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão sonhos. Os velhos terão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os servos e as servas. E eles profetizarão. E Deus começou na dia de Pentecostes, a derramar do seu espírito. E eles começaram a falar das grandezas de Deus. E o povo ouviu aquele barulho, glória a Deus. Porque muita gente falando, né, vai gerar barulho, né? Glória a Deus. E eles ficaram, o que será isso? O que está acontecendo? Aí alguém disse, eu acho que esse pessoal, às 9 horas da manhã, já estão tudo embriagado. Glória a Deus. Irmãos, há quem defenda que o cristão... Não, irmão, o pecado é embriagar-se. Mas se o cristão tomar um golinho ali e acolá, não tem problema não. Não siga essa rota de pensamento não. É abstinência total. Para não dar lugar à tentação e ao diabo. Glória a Deus. Mas Pedro, como porta-voz daquele grupo apostólico, se levanta e diz: varões e irmãos, isto que está acontecendo aqui não é embriaguez. Isso aqui é o derramamento do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Isso mostra, irmãos, que nós precisamos relembrar a história da cruz. Nós nos convertemos a Cristo, nós aceitamos a Jesus, nós entregamos os nossos caminhos a Cristo. Nós agora temos uma direção a tomar. Mas precisamos também experimentar o Pentecoste. O Pentecoste é uma experiência não somente única na Bíblia, desse dia, não. É uma experiência que vai, dia após dia, no momento em que a igreja seguir os mesmos trilhos da igreja que ora, da igreja da comunhão, da igreja do propósito de buscar a promessa do Pai. Se você ainda não recebeu ainda o batismo com o Espírito Santo, glória a Deus, esse aqui é o caminho. A promessa foi àquela geração, aos filhos, aos que estão perto, aos que estão longe e a todos quanto nosso Senhor chamar. Você foi chamado por Jesus. Então a promessa é para você também. Glória a Deus. A promessa da presença do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Então o Espírito veio sobre a igreja, porque a obra da cruz já foi consumada, a obra já tinha consumada, e Cristo intercedeu diante do Pai, e ele diz: eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará o outro Consolador. O Espírito desceu sobre a igreja, e agora eles não tinham mais uma visão desgastada sobre a crucificação. A crucificação já não era algo absurdo na mente dos discípulos. Eles entenderam todo o propósito de Deus. E Pedro vai discorrer no decorrer desse sermão. Acho que não foi nem 20 minutos, né? Pedro não pegou assim, só na hora falou aquilo que Deus queria comunicar àquelas pessoas. E é verdade, irmãos. Nós precisamos voltar ao Pentecoste. A promessa do Pai é disponível a todo aquele que crer. Mas primeiramente passa pela cruz, passa pelo Calvário. Entende o propósito do Calvário.
Pedro vai descortinar. Primeiramente ele vai dizer, percebam aí, versículo 22 em diante. Ele vai dizer: homens israelitas, varões, eu tenho uma palavra para dizer para vocês a respeito deste Jesus conhecido como Nazareno. Jesus, ele coloca o termo Nazareno, né? Certamente ninguém dava nada. Até hoje tem homens que não dão nada por Jesus, não dão crédito a Jesus. Ele era desprezado pelos homens. Mas o texto diz, Pedro diz: a Jesus o Nazareno, varão aprovado. Ele se fez homem, ele foi aprovado por Deus em obras extraordinárias, sinais, prodígios da parte de Deus. Olha que os judeus buscavam um prodígio, um sinal. O sinal era uma evidência de que aquele varão aprovado por Deus era o próprio Cristo, era o próprio Deus feito homem. Glória a Deus. Ele é um varão aprovado com vários sinais que Deus fez no meio deles. Interessante, Deus, através de Deus em Cristo, estava realizando a sua obra. Estava curando os enfermos, estava repreendendo o mar, estava trazendo libertação para os cativos, estava trazendo cura para os doentes, estava trazendo vida para os mortos, estava trazendo restauração para aqueles que estavam aprisionados. Glória a Deus. Essa é a obra que foi confirmada. Este é o varão aprovado por Deus em obras. Então Cristo, aprovado por seus sinais, maravilhas, prodígios que Deus tinha feito no meio deles, e eles sabiam de toda a história, era um fato inegável, glória a Deus. Mas meus irmãos, toda a boa vontade de Deus para os homens, todas as obras que Deus fez, mesmo assim, qual é a resposta que os homens fizeram para Jesus? Vocês sabem. Diz o texto no versículo 23, que ele foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Estava tudo predeterminado por Deus. Por mais que os homens estivessem mal intencionados, se a corrupção estava ali para, de certa forma, facilitar a morte do Cordeiro de Deus. Mesmo assim, meio a tanta injustiça dos homens, mas isso estava dentro do programa divino, fazia parte do conselho divino, da presciência. Você sabe o que é a presciência de Deus? A presciência é porque Deus sabe de tudo. Deus sabe até o que vai acontecer na frente. Deus já sabia que mesmo que o Cristo tivesse toda a boa vontade, mesmo assim os homens deram a ele a condenação, deram a ele as chicotadas, deram a ele toda a maldade. Até uma pregação que eu fiz aqui. Toda a bondade, todo o bem que ele fez, ele recebeu a maldade dos homens. Ele recebeu a cruz, ele recebeu a crucificação, ele recebeu as pancadas, ele recebeu a coroa de espinhos, ele recebeu tudo de ruim que o homem, achando que estava fazendo os seus propósitos, na verdade ele estava cumprindo os conselhos e a presciência de Deus. Tinha que se cumprir o que estava escrito, glória a Deus. Isaías 53 estava sendo cumprido, glória a Deus. A todos os sacrifícios do Velho Testamento, desde aquele animal que foi morto lá no jardim do Éden, quando Deus resolveu colocar uma roupa nova no homem e na mulher, ele teve que matar o animal e da veste do animal vestir o homem, glória a Deus. É a presciência divina. Tudo estava confirmado e os homens confirmaram a palavra profética. O Cristo foi morto. Glória a Deus. E diz o texto, irmãos, que eles crucificaram e matastes pela mão dos homens injustos.
Por mais que o homem quis lavar as mãos, né? Pilatos lavou as mãos com água, podia lavar com o que fosse, mas a injustiça estava predominando. Irmãos, o homem, ele é injusto por natureza, irmãos. Não tem homem bom nessa terra. Bom é Deus, disse Jesus. Se Jesus disse que bom é Deus, glória a Deus, é porque a injustiça prevalece no meio dos homens. Os homens são ruins por natureza, são mal por natureza, mas mesmo assim eles cumpriram o projeto de Deus. Mas veja bem, a mensagem continua, versículo 24, você preste atenção. A qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retida por ela. Ele não podia permanecer na sepultura. Ele ressurgiu da morte. Glória a Deus. Irmãos, ele vai trazer o apóstolo vai citar o Velho Testamento para confirmar Salmo 16 sobre a ressurreição do Filho de Deus. Ele vai confirmar as profecias que Davi profetizou, que o meu servo, o santo, não permaneceria no Hades. E Davi conservou os seus restos mortais na sepultura, lá do mesmo jeito. Não era para ele. Davi não estava se referindo a ele. Davi estava vaticinando, estava profetizando, estava predizendo que aquele Cristo que sofreria as agruras, o sofrimento lá naquela cruz, mas ele não ficaria naquela situação. Ele era justo, ele não tinha pecado, ele não tinha nada que o retesse na sepultura, e de fato ele ressuscita, solta as ânsias, glória a Deus, como diz aqui o versículo, soltou. Ele não podia permanecer retido pela morte, porque diz a Bíblia, né? O que segura o homem na sepultura? O salário do pecado é a morte. A morte, ela requer do pecador o seu pagamento. Como Cristo não tinha pecado, o próprio Deus o ressuscitou dos mortos, trazendo a vida. Cristo agora volta à vida. Você pode até observar, ele diz o versículo, que no versículo 25, porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o meu Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou ainda a minha carne, e há de repousar em esperança, porque não deixarás a minha alma onde? No Hades, no inferno, que não permitirá que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Aí Pedro está dizendo, olha irmãos, vocês estão prestando atenção na profecia? Tudo isso se cumpriu nesse varão aprovado por Deus, em obras, em sinais, em prodígios, em maravilhas. Ele foi aprovado no seu ministério, na sua vida, na sua obra, na sua morte. Ele ressuscita dos mortos e se cumpre o que foi predito pelo salmista Davi. Meus irmãos, Davi está morto e foi sepultado, e até hoje está todos aqueles que morreram e até ressuscitaram, mas foi sepultado de novo. Sendo pois ele um profeta, sabendo que Deus haveria prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, Deus levantaria o Cristo para sentar-se sobre o seu trono, sobre o trono de Davi. O Cristo ressurge, glória a Deus. Ele convive, como eu falei, com os discípulos, no seu estado ainda do corpo glorificado. Mas, com determinado momento, no versículo 33, 32, ele confirma dizendo, Deus o ressuscitou a este Jesus, do que nós somos hoje testemunhas. Irmãos, quando o crente é liberto por Deus, quando ele tem o Espírito Santo de Deus, quando ele se converte ao Evangelho de Deus, ele se torna uma testemunha de Deus, de Cristo, glória a Deus. Por mais que os homens
sejam corruptos por causa do pecado, mas eles sabem quem tem o crido, ele não cede às pressões, porque o inimigo falou para o próprio Cristo, né? Desce da cruz, faz alguma coisa por ti, porque tu é o Filho de Deus. Jesus não ouviu esse alarido, não. Jesus permaneceu firme, ele tinha que ir até o final. Da mesma forma, nós somos convidados muitas vezes a descermos da nossa estatura que nós alcançamos diante de Deus. Descer da cruz é abandonar a vida cristã. Descer da cruz é dizer assim, olha, não chega, eu não quero mais carregar a minha cruz, eu não quero mais ser um cristão de fato, de verdade, eu quero ser aquele cristão meio, que não seja mundano, glória a Deus, que Deus nos livre e nos guarde. Você tem que permanecer até o final, você tem que ser firme com Jesus, assim como ele correu, foi até o final, nós temos que correr com perseverança, porque há uma carreira que nos está determinada por Deus. Amém, irmãos? Há muitos que têm desistido dessa carreira, há muitos que têm sido feridos ao longo da caminhada, há muitos que têm se desgastado espiritualmente, mas esse é um momento quando você está desgastado, é um momento de reflexão, você precisa voltar ao encontro com Deus. A cruz é um símbolo da salvação, a cruz é o lugar onde o meu pecado, o seu pecado, ele foi ali condenado. Então é na cruz que eu recebo de Deus novamente forças, mas mais adiante eu persevero, eu vou mais adiante com Deus, e Deus tem uma promessa gloriosa para cada um de nós. Glória a Deus. Irmãos, depois que ele foi assunto aos céus, ele intercedeu ao Pai, e diz que o Pai enviou o Espírito Santo, glória a Deus, e derramou sobre toda a igreja. Ele derrama o Espírito Santo sobre cada um daquele que invoca o nome de Jesus. E diz o texto, antes de chegar nessa parte, essa parte que eu li, já é Deus está realizando a obra, Deus está fazendo através de Cristo, Cristo está enviando o Espírito Santo sobre a igreja, Cristo está formatando uma igreja renovada, restaurada, avivada, cheia do Espírito Santo, cheia da graça, tem uma nova concepção. A vida apostólica, eles tiveram uma visão certeira, não era mais aquele Pedro, não, tu não vai fazer isso não, tu não vai morrer na cruz não, ele agora sabia que era necessário se cumprir essas profecias. O Espírito revelou a eles, o Espírito clareou na mente deles. Eles agora são testemunhas daquilo que Deus fez lá no Calvário. Eles agora são testemunhas firmes. E ele conclui dizendo, no versículo 36, saibam, pois, com certeza, varões, irmãos, toda a casa de Israel, saiba com certeza, igreja, que este Jesus, a quem aqueles homens crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Se você analisar, essa mensagem foi pregada para um judeu, né? Ele vai apresentando Jesus como um varão aprovado, que fez sinais, que confirmou, que Deus realizou por meio dele, que passou pela morte. A morte já era predita pelas profecias bíblicas, mas Deus não deixou ele na sepultura. Deus o trouxe de volta para cumprir tudo aquilo que foi predito pelo profeta, o Davi, que dos seus lombos nasceria um descendente que assentaria-se no trono. Agora ele vai afirmar categoricamente, dizer que este Cristo que foi entregue para ser crucificado, ele foi constituído por Deus o quê? Senhor e o Cristo de Deus. Irmãos, depois dessa mensagem, o que nós podemos fazer? Nós estamos aqui relembrando com adoração, com gratidão. Nós estamos aqui, cada dia temos que nos converter. Sim, temos que nos converter. Não, pastor, eu já me converti. Tem irmão que diz assim, tem um pessoal que diz assim, eu já nasci na igreja. Mas, irmão, será que nascer na igreja, se bem que nascer na igreja é um termo assim, né? Você nasceu num berço cristão, evangélico, ou quem sabe você ainda não aceitou a Cristo. O que você tem que fazer? O que nós temos que fazer, varão? Eles ouvindo isto, os corações dele foram compungidos, e em seus corações perguntaram a Pedro e aos demais,
que nós vamos fazer agora? Depois que eles perceberam, porque muitas pessoas fazem as coisas erradas por ignorância. Muita gente na ignorância toma decisões erradas, vai no meio da multidão, receberam o pão da mão de Jesus, receberam o peixe da mão de Jesus, depois no dia da Páscoa, estavam dizendo para Pilato, crucifica, crucifica, crucifica. Pessoas que receberam bênção de Deus, no momento da crucificação, foram poucos amigos que estavam perto dele. Muitos ficaram de longe, muitos foram para casa, muitos abandonaram, os discípulos abandonaram, poucos ficaram perto dele. Mas agora, o que nós temos que fazer para mudar esse quadro? Eu tenho que renovar, eu tenho que voltar novamente. O que eu tenho que fazer? Glória a Deus, eu tenho que fazer uma penitência, orar 10.000, orar 100 Pai Nosso. Não é assim não, irmão. O que você e eu temos que fazer, se é que já temos feito, com certeza. Primeira coisa que ele diz, arrependei-vos, mudança de atitude. Arrependa-se do seu pecado. Mas pastor, eu já me arrependi, no dia tal, ano tal, eu me converti. Mas ao longo da caminhada, nós temos que nos voltar sempre. O arrependimento é algo, a igreja do Novo Testamento, principalmente Efésios, o Senhor diz, tenho porém contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te de onde caíste, volta a praticar as primeiras obras, arrepende-te, porque senão brevemente virei a ti e removerei o teu castiçal. Deus estava falando de forma clara para uma igreja presente, uma igreja que estava ainda na fé, mas que se acomodou, que se esfriou, e Deus disse, volte ao primeiro amor, arrependa-se, pratica as primeiras obras. O que eu tenho que fazer, varão? Pedro e os demais apóstolos. A primeira coisa é que aquela palavra foi para os descrentes, irmãos, é claro. Arrepender-se dos pecados é uma chamada metanoia, é uma mudança de atitude, é uma mudança de mente, é voltar-se novamente para o Cristo e Senhor e Salvador Jesus Cristo. A segunda coisa, ele falou, batizados, em nome de Jesus. O batismo é um símbolo da sua vida com Deus. O batismo é um símbolo da morte. Você é sepultado